Que há tantos anos, né? Acho que essa congregação aqui, salvo engano aí, 80 anos, 70 anos, quantos anos? 50, tá certo? 1951. Cara, louvado seja Deus. Então, assim, é um legado, é uma história contada, e na verdade essa história ela continuará sendo contada. Eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres para dar continuidade a tudo aquilo que foi iniciado. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida de cada um de vocês. Eu chamo Ricardo, sou casado com a Luísa, a filha mais nova de um ministério. A Luísa não pôde vir, ela está num congresso no Rio. Mas a vontade dela era estar aqui também, mas aí as agendas colidiram. Mas eu trago um abraço dela e eu louvo a Deus porque colocaram sobre a minha responsabilidade um tema assim muito profundo, talvez complexo. Eu vou tentar aqui compartilhar um pouco com vocês sobre aquilo como o pastor Deus colocou no meu coração. E a minha tarefa aqui essa noite, eu creio muito assim da parte de Deus, que seja impulsionar os irmãos. Muitas famílias aqui, muitas histórias contadas, muitas realidades, muitas vitórias, derrotas também, momentos bons, momentos ruins, e talvez os momentos ruins forjam a gente muito mais do que os momentos bons. É justamente quando a coisa aperta e que o Warren fala que o sofrimento é um megafone de Deus. Quando a gente passa por um tempo difícil, parece que nossos ouvidos eles ficam mais sensíveis ao ouvir a voz de Deus. Só para vocês conhecerem um pouquinho da minha vida, eu não nasci num lar cristão, infelizmente. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu me converti com 22 anos de idade, eu tenho 43 anos. E sou pastor desde 2011. Tenho caminhado aí nessa labuta pastoral, vivendo essa oscilação, né? Enterrando uma pessoa de noite, fazendo um casamento no outro dia, e assim a gente vai lidando com as emoções e lidando com aquilo que o ministério traz para a gente. Mas eu creio que esse tempo de ministério ele tem trazido algumas coisas, algumas experiências, que talvez essas experiências elas me dão um pouco de propriedade para falar sobre o que eu vou falar. Talvez porque eu não vi os dois lados da moeda, talvez porque eu não nasci numa família cristã, eu vi o outro lado, o lado amargo. E hoje, o que eu vivo hoje, se eu soubesse que era tão bom caminhar com Jesus, eu não tinha relutado tanto para ter uma vida com Ele. Então, a melhor coisa do mundo é caminhar com Jesus. Eu tenho aprendido que Jesus, quando ele é bem apresentado, ele é irresistível. Irresistível. Jesus, ele é irresistível. Ele é doce. Ele é lindo. Ele é poderoso. Irmãos, o tema que me deram hoje, para eu seguir a linha de raciocínio, pegar na tua mão e a gente caminhar por uma ideia. Eu quero compartilhar com você qual foi a responsabilidade que me deram hoje. A responsabilidade foi o poder. Está comigo, gente? Eles podem dar um grito assim, você relaxa que eu sou assim mesmo, tá bom? Então olha só, o poder da disciplina espiritual na formação das gerações. Vou repetir. O poder da disciplina espiritual na formação das gerações. Bom, vamos lá. Eu me lembro aqui de um texto bíblico, Provérbios capítulo número 4, versículo número 23. A nova tradução da linguagem de hoje vai dizer o seguinte: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Um outro texto que me vem à mente também é Romanos capítulo número 12, versículo número 2.
que fala justamente sobre não tomarmos a forma, o molde, mas que possamos ter uma renovação de mente, para que possamos entender qual é a vontade de Deus e fluir dentro do propósito de Deus. Então eu quero trazer aqui duas vertentes espirituais muito poderosas dentro das Escrituras. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos, amém, gente? Amém. Nós precisamos ter cuidado com a interpretação que temos sobre o que Deus quer e sobre o que Deus não quer. Nós precisamos ter um cuidado muito grande para não sermos tendenciosos a interpretar o que Deus quer, que esteja de concordância com aquilo que eu quero, com aquilo que eu imagino, e não com aquilo que Ele tem proposto para mim. Porque uma coisa que quase sempre deve acontecer, eu não sei com você, mas acontece muito comigo, talvez só comigo, quase sempre a minha vontade ela está contradizendo ou contrapondo o que Deus quer. Quase sempre aquilo que eu planejo, aquilo que eu projeto não está em concordância com aquilo que Deus quer. E aí eu começo a parar para pensar, poxa, mas por que isso acontece? Mas por que isso acontece? E aí eu começo a entrar naquela ideia, naquele viés de uma realidade espiritual que nós vivemos. É a nossa limitação, é aquilo que nós achamos que somos e na verdade nós não somos. Às vezes é viver uma vida independente daquilo que Deus quer, buscar da forma que Ele quer. E Deus, Ele colocou uma vez um acróstico que eu gosto de usar muito. E esse acróstico ele traz 3 definições muito interessantes, que diz que decisões definem destinos. Será que você pode repetir isso comigo? Fala comigo. Decisões definem destinos. Vamos um de cada vez? Diga comigo assim. Decisões. Fala comigo agora. Definem destino. E isso está totalmente ligado com aquilo que nós falamos, na verdade, com os 2 textos que nós falamos no início. Que é Provérbios, capítulo número 4, versículo número 23, e Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que fala justamente sobre aquilo que nós pensamos, que fala justamente com aquilo que nós escolhemos, que fala justamente com aquilo que nós definimos como padrão para a nossa vida. Está comigo aí, irmão? Amém? Amém. E eu começo a refletir sobre isso, e sobre esse desafio de falar sobre hoje, em transicionar uma geração. Falar hoje sobre passar o bastão para que alguém dê continuidade. Esse tema é um tema tão profundo e tão abrangente que isso aqui poderia gerar vários sermões. Mas eu começo a entender que as nossas escolhas elas podem abrir ou fechar portas. Para pensar nisso. A nossa forma de pensar ela pode construir ou ela pode destruir. Isso é muito perigoso. A nossa forma de interpretar e de pensar, ela pode apontar um caminho ou ela pode apresentar atalhos. E os atalhos nunca vão produzir na nossa vida aquilo que só o processo, aquilo que o caminho vai produzir. E talvez, sem querer aqui pular um pouco as etapas, talvez essa geração está acostumada com uma geração que adora um atalho, adora as coisas mais rápidas. É uma geração que o pessoal fala aí, a geração de hoje, que não tem tempo para esperar. Eu não tenho tempo para esperar se a menina serve ou não serve. Eu quero logo casar. Eu não quero esperar e orar a Deus para pedir uma orientação sobre a faculdade que eu tenho que fazer. Eu quero logo fazer. Eu não quero pedir a Deus orientação para saber se eu tenho que fazer isso ou aquilo. Então, eu me impulsiono, eu sou impulsivo. E eu quero fazer. E se der problema, eu pago a conta depois. E o triste é que tem gente pagando conta e conta cara. Tem gente pagando conta e conta cara. Mas vamos continuar pensando e refletindo sobre isso. Então eu preciso pensar também, gente, que é o seguinte, as escolhas que eu faço, elas não interferem só na minha vida. E essa é a crise, e esse é o risco. Porque as escolhas que eu faço, elas interferem na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor também. Então quando eu vou pensar em opinar ou definir alguma coisa, eu preciso entender o seguinte, ok, tem a minha vida, mas existe a vida de algumas pessoas. Algumas estatísticas falam que você tem o poder de influência pelo menos sobre 5 pessoas na sua vida. Assim como você também é influenciado por pelo menos 5 pessoas. Onde o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua ideologia é muito parecida com essa pessoa. E gente, tem alguns pastores aqui, eu tenho certeza que eles vão fazer coro comigo sobre isso que eu vou falar. E eu como pastor aqui essa noite, eu também posso afirmar a você. Tem muita gente pagando um preço caro por negligência. Tem muita gente pagando um preço muito caro por negligência.
Porque talvez no processo, nessa etapa de caminhada, nessa etapa de transicionar geração, de uma geração para outra, de orientar uma geração, talvez, em algum momento a gente pode ter transformado os meios em fins. A gente pode ter colocado a estrutura acima do propósito. A gente pode ter trocado às vezes as etapas, ou se eu pudesse aqui aportuguesar, a gente de repente colocou a carroça na frente dos bois. A carroça na frente dos bois. E como pastor eu posso dizer a você que existe um grito, eu diria, é um grito mesmo. Existe um grito de desespero. E esse grito de desespero é o seguinte grito. Grito esse que eu ouço no gabinete, eu ouço caminhando por aí. É um grito de desespero, de ver a família, os filhos, o casamento, o que projetou, escorrendo pelos dedos e você não consegue pegar mais. É um grito de desespero. Mês passado eu atendi 27 pessoas no meu gabinete. 27 atendimentos. De gritos de desespero. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. De pais que permitiram os filhos ir para a faculdade e eles nunca mais voltaram. E viram os filhos indo embora. Eu me lembro, irmãos, eu me converti velho, como eu falei para vocês, eu morava em Guarapari. E lá em Guarapari, quem era meu pastor na época era o pastor Jardim Peixoto de Lima. Ele é pastor de algumas pessoas aqui, que estão aqui hoje. Ele era meu pastor. Eu conheci o pastor Jardim em 97, em 1997. E eu lembro que lá na época, né, tinha uma turma lá, e eu lá, né, do mundão, e tinha uma molecada que era da igreja, e eu lembro que tinha um grupo de coreografia, que eles dançavam street, né, a molecada de 14, 12. E eu lembro que várias vezes tinha um menino, eu odiava todos, mas tinha um que eu gostava, e ele me enganava direto. Eu chegava na porta da minha casa e falava assim, Ricardo, chega aí, vem aqui rapidinho. Aí como era ele, eu gostava dele. O nome dele é Rafael, ele é até pastor hoje. Ele é pastor da Igreja Batista Coroado em Guarapari. E aí ele me chamava, vem cá rapidinho. E aí eu lembro quando eu subia assim na porta da minha casa, eles pegaram, era a época da fita ainda, irmão. Quem é da época da fita não precisa falar não. Eu vou fazer isso com vocês, eu não vou fazer isso. E aí ele colocou, aí do nada, quando eu saía no portão, tinha lá uns 10 moleques assim na porta da minha casa, tudo de roupa e calça preta. Aí um lá botava o som e eles começavam a dançar na minha frente para me evangelizar, irmão. Para me evangelizar. E aí depois quando terminava ali a dança deles, o Rafael me chamava, cara, a gente veio aqui orar por você e tal. E aí orava por mim. Deixa eu resumir a história. 97% daqueles meninos que me evangelizavam hoje, todos eles estão desviados. Desviados, longe do Evangelho, aversivo ao Evangelho. Quando eu olho o Facebook, sei lá, o Instagram deles, aversivo a Jesus, revoltado com Jesus. Eu fico perguntando, aonde foi a falha da transição da geração? O que foi apresentado a eles? O que foi apresentado a eles? É aquela mãe que fala assim, pastor, fulano não quer mais nada com a igreja. Talvez esse seja o problema, porque o que foi apresentado foi a igreja e não o Cristo da igreja. Porque o problema é se envolver primeiro com as coisas da igreja antes de entender quem é o Cristo da igreja. Porque eu conheço toda a metodologia, todo o funcionamento da igreja, mas eu não entendo o que o Cristo da igreja faz. E quando o Cristo da igreja não é a minha realidade, eu não entendo o que é ser igreja. Eu começo a achar que porque eu canto, eu me aproximo do Cristo da igreja, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. E onde nós erramos então nessa transição? Pastor, como é que eu faço para o jovem ficar na igreja? Vamos fazer festa. Vamos fazer culto jovem. Vamos fazer retiro. Tudo isso é top. Tudo isso é bênção. Mas só tem uma coisa que mantém um jovem na igreja: ele tem uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Só assim.
Porque quando ele estiver lá fora, você não vai conseguir fazer uma festa para ludibriar ele. E a luta é muito desigual. Então, se não for o selo, se não for o Espírito Santo, se não for o Consolador, irmão, nós vamos ficar rodando. Se a gente não entender isso, porque a gente está falando aqui de disciplinas, e daqui a pouco eu vou entrar nelas. E por que eu puxei o gancho do Espírito Santo? Porque ele é Deus. Ele é o que convence o homem, ele é o que confronta, ele é o que dá inteligência, ele é o que dá livramento físico, ele é o que dá orientação espiritual, é ele que quando você está diante do pecado ali, que você vai cair e o Espírito Santo vem e te aperta e fala, não entra nessa não que é furada, rapaz. Olha pro teu casamento, cara, não entra nessa não cai não. Não, cara, não usa isso aí não, olha o que eu tenho na tua vida, é o Espírito Santo. Então o jovem não vai lembrar porque ele toca, ele não vai lembrar porque ele faz, ele vai lembrar porque ele tem o Espírito Santo. É porque ele foi marcado pelo Espírito Santo, é porque ele teve uma experiência real com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E quando a gente fala de disciplinas espirituais para transicionar a geração, para a próxima geração, a gente precisa pensar sobre isso, disciplina espiritual. Quando eu paro para analisar, gente, disciplina espiritual o que é? Se eu pudesse resumir para vocês aqui. Disciplinas espirituais talvez seja um conjunto de situações e coisas que na somatória delas, elas vão te aproximar para mais perto de Deus, desculpa a redundância. Disciplinas espirituais são coisas que a gente faz intencionalmente. Porque o que é disciplina? Disciplina é você fazer mesmo quando você não tem vontade de fazer. Por quê? Porque quem faz o que quer e quando quer é criança. Homem e mulher de Deus não, ela é disciplinada, ela faz porque tem que fazer. E a vida cristã ela não é romântica, eu aprendi isso. É uma guerra diária, matando um leão por dia, é uma provação por dia, é a guerra da carne, irmão, é você querendo fazer errado, e o Espírito Santo te ajudando, e você rompendo em fé, e você vencendo as suas lutas. E sabendo disso, existem as disciplinas espirituais que nos apoiam, que nos suportam. Uai, que disciplinas são essas? Olha, não tem novidade aqui. Quais são as disciplinas? Leitura da palavra. Quais são as disciplinas? Oração, louvor, jejum, meditação na palavra, adoração, estudo da palavra. Isso são disciplinas espirituais. E quando a gente pratica essas disciplinas, o que a gente quer com elas? Crescer espiritualmente. Ficar mais sensível ao que Deus tem. Lá na igreja é bem bacana, eu pastorei uma igreja linda, Igreja Batista da Família, num lugar chamado Venda Nova do Imigrante, perto de Pedra Azul. Quem conhece aqui Pedra Azul no Espírito Santo? Tem um café top lá, irmão. Aleluia. Café céu na terra, irmão. E lá na igreja, todo mês, início de mês, a gente tem um negócio lá chamado Obrigado, sogra. Aleluia. Essa sogra minha caiu do céu. Ela é bênção demais, meu Deus do céu. Irmão, lá na igreja a gente tem a semana de avivamento. E semana de avivamento lá nós fazemos assim 5 dias muito intencionais em disciplinas espirituais. E aí coletivamente a gente jejua, a gente ora, a gente se encontra. É live de oração, é parceria de oração e tal. E aí eu lembro que quando a gente começou isso lá, alguns irmãos chegavam para mim e falavam assim: pastor, como é que pode, né? É só a gente começar a jejuar que a gente começa uma luta danada. Aí eu falei assim: não, presta atenção. Na verdade, tudo isso já existia ao seu redor. Só que você estava insensível e aprendeu a conviver com isso. E o jejum não muda Deus. O jejum alinha você com o propósito dele. E aí quando a gente começa a jejuar, o que a gente faz? A gente fica mais sensível ao que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer? Matar a nossa carne, diminuir o nosso eu, para que ele possa crescer. E aí, o que o jejum faz? O jejum ele mostra as inflamações da nossa vida que a gente aprendeu a viver com ela. Erros, pecados, situações,
forma de tratar, forma de falar, forma de agir com o cônjuge, forma de agir com o filho, a sua forma de administrar a empresa, a sua forma de ser. E aí você começa a falar: rapaz, eu não posso mais andar aqui. E Deus começa a ajustar o nosso caráter. Amém, gente? Amém. Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. O que elas ajustam em nós? A disciplina espiritual, ela quer tirar a gente de uma vida rasa e levar a gente para uma vida profunda em Deus. E só quando nós entramos nessa profundidade em Deus é que nós vamos começar a acessar lugares em Deus que antes nós não acessávamos. Que antes nós condicionávamos esse acesso ao ministério. O que me dá esse acesso é o serviço. E Deus não está preocupado com o que a tua mão tem a integrar. Ele está preocupado com o que o teu coração tem a oferecer. É sobre isso. Porque às vezes as nossas mãos podem estar servindo, mas o nosso coração pode estar longe dele. Como isso, pastor? Ué, Deus, em teu nome, em teu nome. Em teu nome nós curamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome. Sai. As disciplinas espirituais, irmãos, nessa transição de geração, nessa sensibilidade que nós precisamos ter, elas vão nos dar armas, ferramentas espirituais para que você possa entender o que está acontecendo, porque humanamente a gente não entende. Humanamente a gente não entende. E o pior que está acontecendo é o seguinte: a gente está querendo dar explicação humana para coisas que são espirituais. É assim mesmo, meu filho está assim, a face dele vai passar. Meu esposo está meio desanimado, pastor, mas vai passar. Não, minha mulher está desanimada, pastor, vai passar, é a fase. E a gente não entende que a nossa guerra é espiritual. Estamos em guerra, gente. E a batalha é espiritual. Ponto final. Quer queira ou não. E essa guerra já está estabelecida. E o que nós precisamos é buscar em Deus as disciplinas espirituais que nos condicionam a viver essa guerra. E Deus entregará nas nossas mãos as armas espirituais necessárias para que possamos guerrear as nossas guerras. E isso não tem a ver com regra. Isso não tem a ver com metodologia, gente. Isso não tem a ver com liturgia. Isso não tem a ver com ritual. Isso não tem a ver. Mas essa intimidade com Deus, ela é... Ô irmão, fala para você. Talvez aqui de dentro eu seja o pior, mas... Talvez aqui de dentro eu seja o pior. Porque eu tenho vontade, pensamentos ruins, eu tenho direto. Como eu costumo dizer na igreja, eu sou limitado, irmãos. Me ame, porque eu sou muito limitado. É uma luta danada. Mesmo porque eu me lembro muito de um personagem bíblico que ele dizia o seguinte: eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer de certo, mas eu não faço. E justamente o que é errado é isso que eu faço. Vocês sabem quem é? Paulo. Existe um livro que eu queria indicar a vocês. Se você quiser anotar, compre esse livro, que ele é bênção. Chama-se Celebração da Disciplina. Eu tenho lido esse livro com a liderança da minha igreja. E todo mês nós nos encontramos para esmiuçar um capítulo e falar sobre ele. É um livro muito antigo, que o cara trouxe agora uma reformulação. Chama-se Richard Foster. E ele traz algumas definições de disciplina muito interessantes. E ele vai batendo ali em pontos simplórios, sabe, irmãos? Da disciplina espiritual mesmo, meditação, é oração, é jejum, é o cultivo do louvor, da adoração. Então ele vai falando sobre isso ali. E às vezes a gente para até para refletir, né? O que seria o evangelho para a gente? Boas novas ou velhas verdades? Velhas verdades ou boas novas?
Verdades essas que nós sabemos, mas às vezes negligenciamos. E ele fala no livro dele, Celebração da Disciplina, uma coisa muito interessante. Ele fala que as disciplinas são um meio de nos colocarmos em posição de recebermos a graça. Olha que coisa interessante. Eu vou falar de novo. Ele diz que as disciplinas, elas são um meio de nos colocarmos em posição de receber graça. A disciplina, ela alinha o nosso coração com o coração de Deus. A disciplina espiritual, ela alinha o nosso coração com a eternidade. A disciplina espiritual nos torna sensíveis a ouvir a voz de Deus. E quando a gente está sensível a ouvir a voz de Deus, o que acontece? Ele se manifesta. Porque, irmãos, Deus ele quer falar. Você crê nisso ou não? O problema é se nós queremos ouvir, ou se nós temos tempo para ouvir. Dentro do livro ele fala um negócio muito bacana. Ele fala sobre meditação. E aí quando a gente pensa em meditação, a gente vai para aquele lado oriental, né, daquela galera que viaja. Mas não, ele fala o seguinte: olha, na meditação você não é mais o ativo, você é o passivo. Porque a gente só chega diante de Deus para apresentar um monte de coisa. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Toma minha vida, toma meu filho, toma meu trabalho, toma minha igreja, toma ministério, toma empresa, toma isso, toma isso, toma isso. Amém, obrigado. E na verdade, quando ele entra nesse quesito de meditação, é você ser passivo, é você chegar diante de Deus e ó, quietudes. Tempo para Deus falar. É tempo de você chegar e ouvir. Tempo de qualidade com Deus. Tempo de parar a sua vida e falar: Deus, fala. Eu preciso tomar uma decisão, fala. Eu preciso de uma orientação ministerial, fala. Fala. E eu creio que Deus quer falar. Você crê nisso ou não? E quando a gente para falar sobre graça, meu Deus. Certa vez eu ouvi um cara falar que a graça ela é de graça, mas ela não é barata. E eu acho isso muito interessante. O poder da disciplina espiritual na formação das gerações. E é impossível, e essa palavra ela foi ventilada aqui hoje. É impossível eu refletir sobre esse tema e não pensar em legado. Aquilo que eu vou deixar. Legado. Quando eu olho para a Bíblia pensando em legado, a Bíblia ela diz para a gente, ela se refere que o legado é você transmitir algo de uma geração para outra. Algo que vai ser transmitido. Algo que vai ser permanente. E sabe o que são isso, legado? Legado são valores espirituais. Legado tem a ver com caráter. Legado tem a ver com a marca de Cristo na tua vida, que agora isso vai reverberar na vida daquele que vai vir. Isso é legado. Legado não tem a ver com herança. Legado não tem a ver com recurso financeiro. Legado não tem a ver com bens materiais. Legado tem a ver com aquilo que você foi. Isso é legado. Então eu quero falar sobre 3 formas, talvez. Ser meio ousado aqui, porque existem pessoas aqui muito experientes na fé. Existem pessoas aqui que o que eu tenho de dar tem de vida cristã, e até mais. Então aqui é com muita humildade mesmo. Eu quero tentar, através da escritura, da palavra, com base em um sermão temático. Não é um sermão expositivo, é temático. E eu quero aqui, com base em alguns textos, refrescar a nossa mente. Amém, queridos? Amém. Eu quero ser muito mesa com vocês. A palavra, ela precisa de uma aplicabilidade simples, funcional. A palavra, ela é funcional. É porque entre a teoria e a prática existe um abismo muito grande. Então talvez o que nós precisamos é construir uma ponte sobre essas duas realidades. A teoria e a prática. Então vamos falar sobre construir legados. Eu tomei a liberdade aqui, orei a papai. Falei: pai, vai ter um povo top lá.
um povo abençoado, um povo guerreiro, um povo que já tem uma caminhada, que já tem uma experiência, um povo que facilmente eu poderia sentar para ouvir muito deles ali, eu ia aprender demais, demais. Mas Deus, coloque em mim uma ousadia, uma porção nova, e sopra algo poderoso na vida daquele povo, porque eu entendo o seguinte, meu Deus, entrou um monte de gente aqui hoje, isso é muito, Deus ele não erra, Deus ele não erra. E talvez se você está aqui hoje, é porque essa porção de maná que vai ser derramada aqui é para você mesmo. Amém. Para você. Assim como isso aqui foi para mim. É um desafio. Eu não tenho muito tempo de caminhada ministerial. Tenho 15 anos de caminhada ministerial. E eu lembro que no meu início de caminhada, eu cometi um erro muito grande, pastor. Eu cheguei a um tempo de começar a pegar a Bíblia para preparar sermão. Vou pregar. Tem culto quarto. Tem culto domingo de manhã. Tem culto à noite. E aí de vez em quando eu me alvoroçava para pregar fora. E aí eu tenho que preparar sermão. Tem que preparar sermão. Até que um dia eu me peguei, sabe como? Folheava. E nada. E aí eu usava as técnicas. Exegese, hermenêutica, exegese, usava tudo. E nada dava certo, nada funcionava, nada. Até que eu aprendi uma coisa muito séria. E isso aqui, pega isso, pelo amor de Deus. Eu aprendi que a partir do momento que eu me alimentar de Deus, eu vou ter como alimentar a minha ovelha. Eu estava saindo daquele lugar de intimidade, eu estava ferindo, negligenciando leis espirituais, em detrimento do ministério, do púlpito, do pregar, do ofício. E eu não estava frequentando aquele ambiente de intimidade, onde Deus fala com você, onde Ele te quebra, onde Ele te vira do avesso, onde Ele bota o dedo na tua cara, onde Ele fala com você, onde Ele te confronta. Eu saí desse lugar. E aí eu queria viver só das plataformas, eu não queria viver do secreto. Bom, vamos lá? Posso? Amém? Então vamos lá. Ô, meu filho, obrigado, tá? Deus abençoe, meu diácono Mirim. Aleluia. Tá aqui, ó. A primeira coisa para a construção de um legado, pensando nessa questão de transicionar, pegando essa ideia, esse caminho de leis espirituais, disciplinas espirituais, que elas precisam ser funcionais, didáticas, reais na nossa vida. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso adorar a Deus, eu preciso trocar a murmuração por adoração, eu preciso parar de falar que eu não tenho tempo porque Deus não errou, e quando eu falo que eu não tenho tempo é porque Deus errou. Você está falando, Deus, obrigado porque você errou, porque eu não estou tendo tempo para as suas coisas mais. Mas Deus não errou, Deus errou? Não, ele deu 24 horas. Então se nessas 24 horas você não tem tempo para as coisas espirituais, a gente precisa refletir, porque Deus não errou. Às vezes errado está a minha agenda, errada são as minhas prioridades, errada é aquilo, irmão. Diz que as coisas que você valoriza, você investe em duas coisas, tempo e dinheiro. Coisas que têm valor para você, você investe em duas coisas, tempo e dinheiro. O que tem valor na sua vida, você investe tempo e investe dinheiro. Aí, com essa informação, se resolva aí com Deus. E voltando aqui para o meu sermão. Primeira coisa para um legado, para eu construir um legado, é o seguinte: eu preciso investir naquilo que é eterno. Repete comigo: investir naquilo que é eterno. Mateus capítulo 6, versículo de número 33, creio que vocês conhecem esse texto de cor salteado, que vai dizer para a gente o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão texto conhecido de todos nós. Então é a nossa primícia. A eternidade é a nossa primícia. Deus, Ele é o nosso primeiro.
É o nosso primeiro amor, é o nosso primeiro respirar, é o sol que bate na janela, Ele é a nossa necessidade, eu não consigo viver sem Ele. Então é sobre isso, eu preciso investir naquilo que é eterno. E esse versículo fala justamente sobre isso, sobre você buscar o Rei. Fala sobre verticalidade. E a verticalidade, ela vai influenciar em 100% a sua horizontalidade. Porque se verticalmente está fluindo, aqui embaixo vai dar certo também. O problema é se as pessoas querem arrumar aqui primeiro e depois lá. E aí dá ruim, irmão. É verticalidade. Como é que está a nossa verticalidade? Como é que está o que é eterno? Como é que está a eternidade da nossa vida? E quando eu penso em deixar legado, eu estou falando, eu estou investindo em coisas eternas, coisas que têm valores eternos, amém, gente? Deixa eu falar um pouquinho sobre a minha casa, quando eu era moleque. Meu pai é um policial militar aposentado. Meu pai é um policial militar aposentado. Estado do Rio de Janeiro, Niterói. Então a minha vida toda, pelo menos de moleque e adolescente ali, vocês imaginam o que eu via na minha casa? Minha mãe, Deus, zero. Minha mãe se converteu em 1991. Eu tinha 9 anos de idade. E o meu pai perdido. E o que eu via na minha casa não tinha nada a ver com a eternidade. E essas coisas influenciaram diretamente em muitas decisões que eu tomei na minha vida e me dei mal por causa disso. E quando a gente está falando de referência, de legado, eu quero trazer para a nossa realidade o seguinte: o que os teus filhos têm visto você investir em eternidade? O que a nossa família tem visto a gente investir em eternidade? Deixa eu te falar, quantas vezes teu filho entrou no teu quarto e te pegou de surpresa, você ajoelhado orando? Quantas vezes seu marido chegou em casa e você estava lá de joelho, investindo no que é eterno, usando as armas espirituais, investindo no que é eterno? Deixar um legado sobre a eternidade é investir naquilo que é eterno. E a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa refletir qual foi o gancho, qual foi o gatilho, qual foi o vacilo, qual foram as circunstâncias onde a gente negligenciou, de forma subjetiva, tá, irmãos? Eu estou falando aqui a gente, cada um, faça a sua análise, isso é intrínseco, isso é de cada um. Não precisa me analisar, porque ninguém pode fazer isso por você. Eu olho para mim e falo assim, o carapuço serviu aqui, eu preciso ajustar. Ou não, está tudo aí, top, amém, continue top para a glória de Deus. Deus continue te abençoando. Existe uma outra coisa, além de investir naquilo que é eterno, existe um outro conselho, talvez, que com muita humildade eu poderia dar aqui para vocês. É ensinar com exemplo. Se existe um legado para transicionar essa geração, é ser exemplo. É ser exemplo. Porque as nossas palavras, elas podem ser boas. Por exemplo, eu sou um pastor, então eu posso ir trabalhar com a minha oratória, meu poder de convencimento, mas a minha vida não tem nada a ver com aquilo que eu prego aqui. Eu posso ser um mentiroso, um hipócrita. Mas em contrapartida eu entendo que a minha vida sem utopia, tá, irmão? Porque às vezes a gente está querendo passar régua na vida dos outros que nem a gente passaria por essa régua. A gente está cobrando um patamar espiritual de A e B que nem a gente passaria. Mas eu estou falando assim, com todas as nossas limitações, que eu tenho muito, pergunta para a Luísa se eu tenho limitação. Eu levo um caderno, ela vai falar o mundo. Mas com toda a minha limitação, com a minha debilidade em algumas áreas, eu tento lutar para que aquilo que eu fale aqui... Eu me lembro uma vez, rapaz, que o
O Éder levou o Márcio, o Baladão, lá na segunda igreja. Não sei se eu estava nesse dia. Eu era seminarista ainda, o negócio estava lá admitido. Não sei o que eu estava fazendo lá. Eu apareci lá, brotei. Seminarista é ninja, né, irmão? Então a gente aparece no lugar. A gente quer estar lá, né? E aí eu lembro, rapaz, que o pai estava lá, o pastor Márcio Baladão falando, papapá, pregando. O pastor Éder estava lá, estava a turma toda de Campos ali, essa galera boa. Eu lembro que teve um pastor que levantou e falou assim pro Márcio: pastor, isso aí, pastor há tanto tempo, pastor de uma igreja grande, né, Batista da Lagoinha lá, creio que todo mundo aqui conhece, né? E aí perguntou o pastor o seguinte: pastor, como é que você faz com os seus filhos? Todos eles, o André, a Mariana, a Ana Paula, todos eles servindo a Deus, casaram bem, tão firmes, né? E tal, o que que só faz? Pastor Márcio, naquele jeitinho dele, ele pensou, olhou para um lado, olhou para o outro. Aí ele falou assim: meus irmãos, eu tento ser em casa o que eu sou na igreja. É simples. Eu tento ser em casa o que eu sou na igreja. O que ele está querendo dizer para mim é o seguinte: eu tento não viver uma mentira. Eu tento não pregar uma coisa e viver outra. Eu tento viver aquilo que eu prego em casa. Então acho que isso é uma das questões mais interessantes dos meus filhos, talvez. Não verem o hipócrita, né? É aquele que fala sobre amor em casa, mas maltrata a mulher. Aquele que fala sobre honestidade, mas a primeira oportunidade que tem de tomar uma vantagem numa negociação faz. É ser um exemplo, né? E aí tem aquela máxima, né? Como é que é? Palavras não sei o que, e o exemplo... Me ajude! Palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Não tem um negócio desse, né? É o exemplo. Olha o que diz aqui esse texto. Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Seja um exemplo para eles. Fazendo o que é bom. Fazendo o que é bom. Seja um exemplo. Ensinar com um exemplo. Uma vez eu vi o pastor Pedro Salvador falando, né, na igreja lá. Existem 3 coisas, né, que influenciam a vida de uma criança: exemplo, exemplo e exemplo. Terceira e última coisa, que talvez nos ajudem a construir um legado, transicionar essa geração, com base nessas disciplinas espirituais que nos tornam sensíveis a ter o acesso a essa graça de Deus. Disciplinas espirituais essas que nos sensibilizam para ouvirmos a voz de Deus, para alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. E o terceiro ensinamento aqui, para a gente daqui a pouco bater um papo ali fora e sair daqui refletindo um pouquinho sobre isso, é que a terceira forma de talvez estruturar um legado sólido é precisamos ter uma vida que possa impactar outras vidas. E isso aqui é tão interessante porque isso aqui tem mexido muito comigo. Eu estou trazendo uma série de mensagens lá na igreja sobre aprenda a fazer amigos, sobre intencionalidade em nos relacionarmos com pessoas que não são do nosso convívio cristão. E a ideia é que ser sal dentro do saleiro é fácil, mas o sal ele precisa mostrar a realidade dele fora do saleiro. E partindo desse princípio eu estou trazendo uma linha de pensamento lá com a igreja sobre intencionalidade em nos relacionarmos com os de fora, trazê-los, discipulá-los, cuidar, instruir, batizar e enviar. Mateus 28 é a grande comissão. Eu queria encerrar com isso, deixando isso arder no coração de vocês. E o texto também conhecido dos irmãos, eu não tenho dúvida disso, só vou reforçar esse texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos. Mateus 28, a grande comissão. Esse versículo ele fala sobre a propagação, ele fala sobre a propagação do evangelho, a fé, o discipulado, o cuidado. Então esse versículo ele aponta totalmente para os de fora, para o outro ou para o próximo. E aí eu me lembro da pergunta, daquele perito da lei perguntando a Jesus: quem é o meu próximo? Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E essa história é muito engraçada, porque o texto vai dizer, eu não me lembro aqui o livro, mas vai dizer o seguinte, que tinha um sacerdote que vinha descendo e ele passou de lá, longe. Estava vindo um levita e ele viu o cara ali que foi assaltado, espancaram, o cara não ajudou, passou de largo. Mas tinha um samaritano. O samaritano que os judeus odiavam ele, achavam que porque ele era estrangeiro, e foi o samaritano que ajudou. Até pagar, pagou para alguém cuidar dele. O próximo. Quem é o próximo? E esse último legado, impactar vidas, é o seguinte: será que, gente, deixa eu abrir o coração aqui, deixa eu confessar pecado aqui. Uma vez eu parei para perceber, isso foi tão forte na minha vida. Eu era pastor de uma igreja, uma outra igreja. E aí eu cheguei na igreja assim, é um testemunho, tá, gente? Pra gente encerrar. Não vou tomar muito tempo de vocês mais não. Eu cheguei na igreja domingo pela manhã, eu olhei a igreja assim. Igreja cheia. Acabou a EBD, depois tinha um culto. E aí eu cheguei assim, tinha uma portinha assim que subia. Sempre gostava de chegar, implicar com os outros, os músicos, zoar a turma ali e tal. E aí eu parei para olhar para a igreja. E Deus me fez refletir sobre uma coisa extraordinária. Quando eu olhei para dentro da igreja, irmãos, eu não vi ninguém, pastor, que eu tivesse ido, que eu tivesse ganho aquela pessoa para Jesus, discipulado aquela pessoa e batizado. Eu estava batizando o filho dos crentes, eu estava me escondendo atrás do púlpito. E aí eu falei: Deus, eu estou insensível às pessoas que o Senhor está colocando ao meu redor, eu não estou vendo, eu estou cego. Porque eu sou um pastor que não ganha ninguém para Jesus. Eu só cuido dos outros que trazem. Mas eu estou me escondendo atrás desse negócio aqui, ó. E aí eu peguei o microfone, irmão. É muito engraçado quando acontece isso na igreja, né? Aí quando eu peguei o microfone, eu falei assim: irmão, eu estou muito triste. Ai, irmão. Mas veio um silêncio na igreja, que se o mosquitinho passasse voando, a gente ouvia o celular dele tocando. Aí eu falei assim: irmão, eu estou muito triste, porque eu estou olhando aqui para dentro da igreja, eu estou vendo isso que eu falei para vocês, falei para a igreja. Mas aí eu falei para os irmãos assim: mas vocês são diferentes de mim. Diferente do pastor de vocês, vocês são diferentes de mim. Com certeza tem alguém aqui dentro que você um dia se importou com essa pessoa, ela estava lá na sarjeta, endemoniada, perdida, e você ganhou essa pessoa para Jesus. Você é diferente do seu pastor. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês agora. Eu falei para a igreja, irmãos, olha que loucura. Eu falei assim: eu queria que você saísse de perto de onde você está agora e você sentasse perto dessa pessoa que você ganhou para Jesus. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ninguém saiu do lugar. Estava todo mundo igual eu, vivendo com crente, se relacionando com crente e vivendo a vida de crente, fazendo campanha de missões mundiais, lá da África. Mas eu, insensível ao vizinho que tem um bar perto da minha casa,
a pessoa que me vende pão todo dia, o cara que está lá na academia treinando comigo. E Deus me levou a essa reflexão aqui, ó. O legado é você ser usado por Deus para impactar vidas. Isso é construir legado. Porque quando tu estiver morto, tu vai morrer. Não, desculpa. Não quero ser profeta do Apocalipse aqui não. Desculpa, não quis falar. Mas nós vamos morrer, vamos ou não vamos? Ué, mas bem, irmão. Nós vamos, não tem jeito. E a grande questão é qual vai ser a sua história, qual vai ser o que vai estar escrito lá na sua lápide. O que vão falar de você quando tu estiver morto? Cara, esse cara era chato, mas era apaixonado por Jesus. Apaixonado. Esse cara... Aí vai chegar o pessoal, né? Ih, rapaz, esse fulano aí, rapaz, esse cara me ajudou um dia. Eu tava lá passando dificuldade, ele arrumou uma cesta básica pra mim. Aí vai chegar outro no enterro, rapaz, isso aí era uma bênção. Eu lembro que um dia eu tava lá em casa, numa situação assim, com a minha esposa, foi lá, orou por nós. Será que a gente tem impactado a vida daqueles que estão ao nosso redor? É bom a gente sair daqui pensando nisso, não é, irmão? Olha que ambiente maravilhoso. Isso aqui é um centro, é um CT, é um centro de treinamento. Esses dias que passamos aqui são dias onde nós vamos ser abastecidos, sabe? Onde o nosso coração vai ser irrigado de palavras poderosas, como vocês já têm ouvido e vão ouvir amanhã e depois. E Deus vai entregar na nossa mão, e Deus vai impulsionar a gente a sairmos daqui como um foguete, para que possamos brilhar para a glória de Deus. Amém. Para que possamos ser intencionais para a glória de Deus, para que o nosso grito e choro não seja mais um grito e choro de desespero por perda, mas seja um grito de choro, de glórias e alegria a Deus pelo que Ele tem feito, pelos milagres que Ele tem realizado. Aonde o nosso choro não vai ser mais de pranto, a ver as pessoas se perdendo, mas nós vamos ver uma geração sendo colocada de pé, dando continuidade àquilo que nós semeamos. O que os nossos olhos vão ver é que tudo que fizemos valeu e valerá a pena, porque existe um legado debaixo de disciplinas espirituais sendo construído. É sobre isso. Eu queria que, por gentileza, você ficasse em pé no teu lugar. Dá a mão à pessoa que está perto de você. Vamos fechar os corredores. E a gente vai orar. E você pode começar a orar aí em nome de Jesus. Isso, começa a levantar um clamor. Vamos? Você pode aumentar o volume da sua voz se você quiser, não tenha vergonha. Isso, vamos começar a orar. Vamos começar a orar, vamos intensificar essa oração. Vamos mesmo pedir a Deus sensibilidade. Isso, Jesus. Fala com a gente, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Glorificamos o teu nome. Obrigado pelo teu povo, a tua igreja reunida. Essa igreja que é farol, que é luz, sal da terra. Essa igreja é influente. Essa igreja triunfante. Essa igreja que o Senhor deu a ela autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Essa igreja que o Senhor tem dado a ela direção. Essa igreja que o Senhor comprou com preço caro. Nós estamos aqui reunidos hoje e pedimos, Deus, coloque debaixo dos nossos pés uma plataforma de lançamento espiritual de tal forma que possamos ir alto, voar alto, alcançar lugares que nós nunca alcançamos. Ó Deus, nos sensibilize às disciplinas espirituais, aquilo que precisamos fazer, a nossa parte humana, porque toda vez, Deus, que nos mobilizamos de forma natural, o Senhor age de forma sobrenatural. Basta um passo que o mar se abre. Então que o nosso natural
seja feito, Pai, para que possamos contemplar o sobrenatural do Senhor. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas no altar do Senhor. O Senhor entregou na nossa mão uma geração essa que está sendo punida, geração essa que tem sofrido, geração essa que tem negligenciado valores. Ah, Pai, levanta um povo corajoso aqui, Pai. Levanta valentes aqui essa noite. Levanta homens e mulheres de Deus que defenderão a sua bandeira, aquilo que o Senhor entregou à igreja, valores e princípios inegociáveis. O Senhor colocou na nossa mão. Que possamos, Deus, ser bons anunciadores desse evangelho. Ah, Pai, que possamos ser cartas vivas do Senhor. Ah, Deus, coloque unção, coragem, autoridade, ousadia, intrepidez, para que possamos ser o que o Senhor nos chamou para ser. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo objetivo desse encontro. Obrigado pela nossa família aqui. Obrigado pelo legado que nós vemos aqui. Obrigado por tudo isso que nós estamos experimentando aqui essa noite. Ó Deus, que isso não pare em nós. Que isso não pare em nós. Mas que sejamos bons condutores daquilo que o Senhor tem feito em nós. E que através de nós grandes coisas possam acontecer. Nós cremos, Jesus. Nós cremos que os nossos casamentos, os nossos filhos, os menores, as crianças, eles serão servos e servas do Senhor. Nós não vamos perder, não. Nós não vamos perder, não. Quem tem que recuar são as trevas. Quem tem que recuar é Satanás. Quem tem que recuar é ele. Nós somos a igreja e o inferno não prevalecerá contra nós. Ah, se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Jesus? Entrega na nossa mão, Pai, por favor, armas espirituais. Leva a gente para aquele lugar secreto, aquele lugar de intimidade, aquele lugar onde as lágrimas rolam, mas todas essas lágrimas são enxugadas pelo Senhor. Leva-nos para aquele lugar onde somos equipados para encarar esse mundo perdido, Jesus. Ah, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome e oramos no nome que está sobre todo nome, o nome poderoso, o nosso general de guerra, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a quem damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço forte nessa pessoa que está perto de você. Libera uma palavra de Deus para a vida dela aí. Fala assim: olha, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, os seus projetos. Isso, libera uma palavra profética aí, uma palavra forte, em nome de Jesus. Amém.